Você já percebeu que costuma atrair nas suas relações sempre o mesmo tipo de pessoa? Aquela pessoa que parece que quer alguma coisa com você, mas ela não consegue se aproximar de verdade? Ou ela até se aproxima, mas dentro da relação você sente aquela coisa estranha, aquele afastamento, aquela indisponibilidade da pessoa? Ela não consegue falar sobre coisas profundas, ela não consegue trazer temas é, mais emocionais, ela não consegue se permitir ser vulnerável dentro da relação. É aquela pessoa que parece que está sempre afastada emocionalmente. Isso está acontecendo com você ou já aconteceu? Então, vem aqui que o papo hoje é sobre pessoas emocionalmente indisponíveis. Olá, eu me chamo Ana e hoje o tema é sobre relações. E eu quero aprofundar um pouco mais nessa questão das pessoas emocionalmente indisponíveis. Eu quero trazer esse tema e falar sobre ele dentro da espiritualidade, o que a espiritualidade fala sobre esse tipo de pessoa, especificamente sobre o hermetismo. E dentro da psicologia, o que a Gestalt terapia traz, e um pouquinho também do que a neurociência também traz sobre esse assunto. De acordo com a teoria hermética, esse tipo de relação ele costuma estar dentro do que chamamos de frequência ou vibração. O que seria isso? Não é a mesma coisa ali que na física, né, do campo científico. A gente está falando aqui sobre espiritualidade, mais dentro desse mundo holístico, né? Então esquece um pouquinho ali a ciência concreta, tudo ali que você conhece ou que precisa ali ser comprovado. A gente está falando sobre outra coisa. Então, assim, o que quer dizer assim? Qual que é a visão, né, espiritualista sobre esse tipo de relação, que é essa relação que eu falei no começo? Bom, segundo a lei hermética, você atrai aquilo que você vibra. Então, o que seria isso? Atrair o que eu vibro? O que seria? Vamos supor assim, né? Que você tenha sido criado de uma forma em que você acredita, né? Ensinaram para você que o amor é sacrifício. Então você precisa se sacrificar muito para conseguir ser amado, para conseguir ter uma relação legal, né? Então você precisa se dar demais, né? Se adaptar demais, sempre correr atrás, sempre elaborar um jeito de fazer aquela pessoa ficar com você, sempre estar ali disposta, bonita, melhorar sempre você mesmo para aquela pessoa ficar com você. Então, talvez seja esse uma crença que você foi ensinado. Então, você vibra dentro dessa crença. Então, resumido, é isso. O que é vibrar? Não é que você seja ou que você, né, vai ser assim, tá predestinado a ficar assim para a vida inteira. Não. E também não é um estado temporário, não é só, hoje eu tô vibrando aqui amor, então eu vou atrair uma pessoa extremamente amável. Não. É o que você tem inconsciente aí dentro, é o que você tem implantado, né? Introjetado, vamos dizer assim. O que você aprendeu sobre o amor, então você vai acabar vibrando isso. Então você vai atrair pessoas parecidas com a tua própria crença. Então, quando a gente fala assim que a gente que cria a nossa realidade, dentro do hermetismo é isso, eu estou criando a minha realidade. Qual que é a minha realidade? Essa é a realidade que eu acredito. Então, se eu acredito que o amor é sofrimento, é dor, é sacrifício, é esse tipo de amor que eu vou ter. Então, assim, você você também aí, ou então um pouco diferente, né? Você aprendeu que amor é sempre dentro do medo. Sei lá, você teve uma criação assim, talvez que tivesse acontecido muita coisa ali dentro, né? Muita briga, sei lá. Aí você sempre associa medo, né? Com amor. Aí você vai vibrar também essas pessoas assim que vai te trazer esse certo medo do abandono, medo da rejeição. Então, resumindo é isso, você vibra e você atrai.
E aí vem uma questão, né, assim, que é também um pouco dentro do hermetismo, se você fosse aprofundando ali, você vai encarar, né, isso também, que o que você atrai é para você curar. Então, assim, a palavra curar, Ana, curar, eu não tô doente para curar, né? Eu ouço isso muito porque a gente que é espiritualista e também psicólogo, a gente tá sempre em dois mundos, né? Então, assim, se eu falo a palavra curar dentro do campo da psicologia, da profissão, da ciência, né? Sempre vai ter alguém para me corrigir e vai falar, Ana, não tem ninguém doente aqui para ser curado. Mas eu tô falando aí no sentido também aí da espiritualidade. Curar, o que seria curar, né? Dentro da palavra, da etimologia da palavra curar, você vai encontrar ali o cuidar, né? O sarar. Então é eu pegar uma ferida e eu limpar essa ferida, eu cuidar dessa ferida e eu sarar essa ferida. Isso dentro da etimologia da palavra, isso significa curar. Então vocês vão ver usando muito essa palavra aqui, mesmo alguém vindo e falando que ninguém tá doente, né? Igual eu já cansei de ouvir. Mas eu gosto de usar essa palavra, principalmente porque pra mim ela representa muito mais a etimologia da palavra do que o que as pessoas dizem sobre a palavra, né? Segundo, né, se você se aprofunda mais, né, dentro dali do hermetismo, você vai encontrar essa função. Então, por que que eu atraio, né? Por que que eu vibro essas pessoas, né? Por que que eu vou vibrar sempre aquilo que eu vivi? Vai ficar dando uma continuidade infinita, né? É um castigo, é uma punição, é o que é isso? Não, é para curar. Então, se, né, você está ali dentro de um sistema, né, uma estrutura que você veio e você está dentro do caminho da espiritualidade, do autoconhecimento, do aprimoramento, enfim, né? Eu vou muito mais além. Eu acredito que todos nós, né, estamos, mesmo não estando dentro desse caminho com consciência, mas todos nós viemos aqui para curar. Eu acredito nesse ponto. Mas enfim, você vai atraindo pessoas para ajudar você nesse processo de cura, entende? Então, assim, dentro desse caminho da espiritualidade é assim que eu acredito e é assim que funciona. Você vibra aquilo que você precisa curar em você. Então, se você está atraindo muita gente indisponível emocionalmente, dá uma olhadinha para você, o que aí dentro aí tá atraindo essas pessoas? O que você precisa rever, né? Ana, o que é que. Me fala um pouquinho mais, né? Como identificar uma pessoa emocionalmente indisponível. Olha, é essa pessoa que ela não deixa nada claro, mesmo ela estando com você. Ela pode estar numa relação com você há anos até, inclusive. Mas ainda assim você fica ali pedante, sabe? Você ainda não. É uma relação confusa, ela não te traz uma tranquilidade emocional. Você não consegue se encontrar dentro dessa relação emocionalmente. É como se você tivesse sempre desamparada ou desamparado dentro dessa relação. Essa pessoa não deixa claro no sentido de no sentido emocional mesmo, não é uma pessoa companheira emocionalmente. Você não se sente acompanhado emocionalmente com essa pessoa. É como se nesse campo você está sempre sozinho ou sozinha. Não dá sinais de clareza. Está sempre confuso nesse campo da emoção. Pode ser uma pessoa que te ajuda ali na vida prática, né? Estão junto há anos, construiu já um império, vamos dizer assim. Mas ainda dentro do campo emocional você sente falta. Você se sente sozinho ou sozinha. E então é assim, pode se tratar de uma pessoa emocionalmente indisponível. Então aí você olha para você e pensa, o que está sendo composto aí dentro de você? Qual que é a sua estrutura interna para continuar com essa pessoa? Ou você, né, sai de uma relação com uma pessoa assim e depois entra de novo numa relação com uma pessoa assim. Aí no começo parece que não parece que existe entrega, parece que existe conexão, mas passa um tempinho, tá de novo você sofrendo das mesmas coisas, na mesma solidão emocional. E aí você se pergunta de novo, meu Deus, de novo, o que é que eu tô fazendo para atrair esse tipo de pessoa? Então olha para você, nunca é sobre o outro, é sempre sobre você. Esse outro tá vindo para te ajudar a curar isso aí dentro, né? Então o que que é? Qual é a sua crença central nesse sentido? O que que você tem acreditado sobre o amor?
né? Então, o amor é difícil, o amor não é para você, você não merece ser amada ou amado, te ensinaram isso, você não se sente amada, ou você até não se ama, porque se você não se amar, como que a outra pessoa vai te amar? Então, é uma pergunta que eu te faço, né? Então, tudo isso pode estar inserido dentro de você para você estar vibrando esse tipo de relações. E aí vem um ponto mais, um pouco mais também pesado, né? Nesse tipo de atração. Geralmente essas pessoas, elas não conseguem identificar pessoas emocionalmente disponíveis. É complexo, né? E até contraditório, mas é isso. Quando aparece de fato alguém disponível emocionalmente, você não dá a mínima, você não reconhece. E é engraçado que esses dias eu tava assistindo, né? Tava ali passando ali o feed, e eu me deparei com um Reels de uma menina que eu sigo, uma atriz, inclusive, né, dentro do mundo espiritualista. E ela fez um vídeo assim com uma analogia em que ela tá ali, né, com o atual dela, e ela não consegue gostar dele porque ele é disponível demais emocionalmente, né? Ele agrada ela, ele ama ela, demonstra toda aquela coisa que todo mundo acha que quer, mas quando tem, talvez não consegue lidar. Essas pessoas que atraem esse tipo de relação. Então, e aí ela fala isso, né? Você é. Como é que ela usa. Eu nem vou, não vou conseguir lembrar agora as palavras, mas é tipo isso, como se ela não gostasse desse tipo de pessoa, porque ela tá acostumada com os tóxicos, né? Então, quando ela encontra alguém certinho, ela não consegue lidar. Mas aí eu refleti sobre uma questão, né? Que acontece muito nesse tipo de atração. Olha, vamos colocar aí, né? Vamos supor, vou dar um exemplo aí para você entender. Você nunca foi, por exemplo, na China. Nunca foi na China, né? E mais pessoas falam sobre a China para você, mas você nunca esteve lá. Então, quando você para pensar na China e você pensa, o que você pensa? Como que você vai pensar sobre algo que você não conhece? E se você um dia, né, por exemplo, eu tô dormindo, sei lá, inconsciente, alguém me pegou aqui e me transportou para lá, para a China. Eu acordei na China e eu começo a andar pela rua. Eu vou identificar que é a China? Eu não conheço. Como é que eu vou identificar alguma coisa que eu não conheço, né? Então, se você deparar com uma pessoa, se você tá muito acostumada, né? Se você tá realmente vibrando sempre essas pessoas indisponíveis, quando você encontrar alguém disponível, você não vai reconhecer, porque você nunca vibrou isso, você não tem isso internamente, você não tem esse repertório. Então você não vai reconhecer, vai ser sem graça para você, não faz sentido para você, entende? Porque não vibra, você não tá vibrando isso, você não tá, não tem nada em você para se aproximar dessa pessoa. Então aí que entra nesse ponto, quando uma pessoa fala assim, mas essas pessoas, né, elas não conseguem lidar com uma pessoa saudável, ela não consegue ficar no relacionamento saudável. Não é que ela não consegue ficar no relacionamento saudável, é porque ela não reconhece aquilo, não tem como, entende? Ela não reconhece, é um mundo diferente. Então, por exemplo, se eu acordasse na China agora e não conhecesse lá e andasse pelas ruas, eu ia enlouquecer, eu ia ficar com muito medo. E eu ia querer ir embora, entende? A primeira coisa que ia vir na minha cabeça, eu quero ir embora, o que eu tô fazendo aqui, quem me colocou aqui? Ia procurar um jeito de vir embora. Eu não ia procurar um jeito de ficar lá e feliz da vida, tô num lugar que eu não conheço. Não, eu ia vir embora. Talvez pior que seja aqui. Poderia estar em guerra aqui, mas eu ia querer voltar para cá. Entende? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido. Você tá vibrando essa pessoa, essa relação. Então, você precisa estar nela até curar. E aí vem outro ponto que me trouxe reflexão, né? Como que você vai saber que curou? Entende? Como? É quando esse tipo de relação já não fazer mais sentido para você. Você não vibra mais ela, você não se sente atraído por pessoas assim. Então, quando você encontra uma pessoa indisponível emocionalmente, você já logo reconhece. Esse é o primeiro ponto. De cara, reconheci. Não, 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 não quero pra mim. Entende? Você mesmo, você não vai mais cair nessa. Você já vai reconhecer. E além de não cair nessa no sentido intelectual, né, do saber, eu conheço, eu não vou entrar nessa daí.
vem também o sentir. Você não sente mais atração, então você não vibra mais esse tipo de relação, né? E aí o terceiro ponto, você já consegue identificar o que você quer. E então aí sim você entra no outro campo, daí sim, dessas outras pessoas disponíveis, você identificou. Aí se você sarou aquela ferida que estava ali vibrando aquele tipo de relação, você automaticamente já vai começar a se atrair pelo desconhecido. E aí é esse campo aí que você não conhece. Aí sim, se você estivesse lá na China agora, você conseguiria andar pelas ruas mais tranquila. Porque pelo menos você ia lembrar assim, ó, tá, aqui eu não conheço, não sei o que é isso aqui. Não sei nem onde eu tô. Mas de onde eu vim não era legal. Lá tava muito ruim, então eu não quero voltar pra lá. Opa, esse lugar aqui tá mais tranquilo, ó. Não tem guerra, não tem briga, não tem nada. Então eu vou ficar aqui. Vou me aventurar aí por aí nessas ruas e ver o que eu vou encontrar aqui. Entende? Você já tá mais receptiva, você já está com mais vontade, né? De desbravar o novo, o desconhecido. Então é nesse ponto que você precisa chegar, né? De tentar entender aí que você não quer mais vibrar nisso. E aí voltando um pouco sobre o Rios, né? Que é esse Rios que eu vi, aí a pessoa fala, né? Na legenda ela estava falando assim: como que você vai ficar numa relação saudável, né? Se você quer voltar para relação disfuncional, vamos dizer assim, né? Mais ou menos isso. Aí que tá, eu acredito muito que as pessoas que vibram ainda, né, relações disfuncionais com pessoas emocionalmente indisponíveis, principalmente, elas nunca tiveram numa relação saudável, entende? É como se não tiveram, porque você ainda não tem a estrutura interna suficiente. Então, se você não consegue ficar numa relação que você julga ser saudável, né? No sentido de, eu tô muito apegada ainda na relação passada. Então eu não consigo ficar numa saudável. Não, eu não acredito que essa relação que você tá é saudável. Vou te falar o porquê. Porque você não tem estrutura. A sua estrutura ainda funciona de acordo com a relação disfuncional, a da pessoa indisponível. E talvez aí o que você chama de saudável seja comportamentos diferentes daqueles que eram anteriormente. É isso. Mas não quer dizer que a relação é saudável. Só são coisas diferentes. Por exemplo, a pessoa, ela antes você estava numa relação onde havia muita briga, muita discussão, muitas idas e vindas, aquela loucura, aquela intensidade de uma forma, meu Deus, que deixava você maluca. E aí você vai para uma que tá mais tranquilinha, né? A pessoa é mais de boa, a pessoa ela te agrada, ela compra flores, ela faz isso, ela faz aquilo, mas você ainda não quer ficar naquela relação e você fala: essa relação é tão bonitinha, ela é tão funcional, ela é tão saudável". Nem sempre. Eu acredito que não é. Eu acredito que você ainda não sabe o que é uma relação saudável enquanto você não se curar dessa antiga, dessa estrutura. Então, assim, aí se você for olhar e ficar um pouquinho mais, se você conseguir ficar, você vai ver que aquele dar flores, agradar, né, não brigar com você, não discutir, era só adaptação, ele estava se adaptando a você ou ela, entende? Ela é como se fosse assim, ó, a pessoa já estudou você, ela entendeu que você veio de uma relação que não era legal e ela já sabe o que você gosta ou não. Ou até mesmo você sabe o que gosta ou não. Então, por exemplo, você já conectou ali que o disfuncional é o que grita comigo. E aí você já entra na relação e fala assim: eu não aceito que grite comigo. O fulano gritou e eu não aceito. Pronto, a pessoa nova ali na tua vida não vai gritar com você porque ela não quer te perder. Mas as outras coisas ela vai fazer, porque, tipo, você não vibra ainda uma relação saudável, entende? É isso que eu quero que você entenda. Você só vai conseguir estar numa relação saudável se você curar essa estrutura que te trouxe nessa relação não saudável. Então, essa disfunção, ela vai aparecer em outro ponto. Então, vamos supor, a pessoa não grita com você, mas ela também não conversa sobre nada difícil. Por exemplo, você ficou chateado ali com ele. Tá, vocês estavam andando na rua e ele deu uma olhadinha para uma mulher do lado e você ficou chateada. Mas aí você pensou assim: eu não vou falar nada porque na outra relação eu falava e eu era chamada de louca, de neurótica, de não sei o quê. Então não vou falar nada.
Aí você fica em silêncio, mas aí fica doendo aqui, né? Você tá ali sentindo aquilo ali. E aí você não fala nada com ele, ele não fala nada com você. E aí começa a ficar nessa relação assim de ninguém fala nada sobre nada, não tem conversa difícil. Então, você acha que isso é uma relação saudável? Ou até tem a relação, até tem as conversas difíceis, né? Mas é você que tá trazendo as conversas difíceis, não é ele que vem e traz. Entende? Então, tipo, ele fez algo de errado. Aí você tem que ir lá e falar, olha, você fez algo de errado. Você olhou pro lado, olhou pra mulher lá que eu não gostei. Aí ele, ai, me desculpa, me perdoa, eu não devia ter feito isso, ai, Tata, eu te amo. Mas você que iniciou a conversa, né, difícil. E então, para ser uma relação saudável de verdade, ele tem que te respeitar e você respeitar ele. Então, assim, isso, né, já é conversa para outro vídeo. O que é uma relação saudável, o que não é? Mas só para fechar essa parte, eu acredito que uma pessoa que ainda não curou a estrutura dela, né, que está precisando de cura, no sentido da vibração, eu vibro isso que eu preciso curar em mim nas relações, ela ainda não entrou dentro de uma relação saudável. Ela só vai conseguir entrar quando ela resolver essa estrutura. Agora a gente vai para Gestalt. O que a Gestalt terapia fala sobre isso, né? Vamos mudar de mundo aqui, vamos dar uma virada aqui, né? A Gestalt terapia, ela não falaria, ela não te perguntaria o que te atrai numa pessoa indisponível emocionalmente. Não, ela te perguntaria como que você participa dessa construção, dessa relação com uma pessoa emocionalmente indisponível. O que quer dizer isso, né? Como que você participa? O que é isso? O que ela tá, como assim me perguntando, né? Como eu participo? E aí, o que quer dizer isso? Você analisa, é isso que eu falei agorinha, né? Você começa a observar, é uma questão de observação. Peraí, né? Essa pessoa, ela conversa comigo? Ela puxa assuntos difíceis? Ela tenta resolver as coisas que acontecem na relação? Ela é uma pessoa participativa? E eu? Eu tô participativa nessa relação? Como eu funciono nessa relação? Eu sou sempre a que puxa a conversa para resolver as situações? Ou a pessoa participa? Eu tô observando isso? Eu fico me adaptando a essa pessoa? Ou ou essa pessoa também ela se movimenta, né? Ela faz algo? Porque assim, uma pessoa emocionalmente indisponível é aquela pessoa paradona, ela não se movimenta, entende? Então assim, ela deixa a relação só por tua conta. Isso é o tipo de pessoa emocionalmente indisponível. Ela não se movimenta. Ela não se responsabiliza pela relação. Ela acredita que a relação é você que tem que dar conta. Entende? Então, assim, aí a Gestalt vai te chamar para esse lado. Peraí, ó, vamos olhar aqui, ó, vem cá, fulano, vamos olhar aqui. Essa pessoa tá participativa? É uma pessoa que tá ativa ali na relação mesmo? Ela luta por essa relação? E ela tá dentro do movimento. Entende? Não é só você gerenciando a relação, é vocês, né? A relação não é só sua, a relação é de vocês dois. Então, se só você está se movimentando, só você está fazendo alguma coisa, então não é uma relação legal, é uma pessoa emocionalmente indisponível. E então, assim, é você observar. A Gestalt terapia, ela trata do contato entre duas pessoas, né? É o eu e o outro. Então, como está sendo esse eu e o outro? Como está sendo você e essa pessoa? Ela está te trazendo saúde ou ela está te trazendo mal-estar? Entende? Ela está te trazendo coisas boas, leve, está deixando a sua vida mais fluida e mais leve, ou ela está deixando a sua vida mais pesada? Você está sentindo fardo de que tem que levar a relação sempre nas costas? Né? Então, é isso. A Gestalt terapia te chama para ver no aqui e agora. O que está acontecendo no aqui e agora? A Gestalt terapia ela não quer saber o que passou, o que aconteceu no passado e por que você age dessa maneira. Ela vai tratar o aqui e agora. Então, assim, para você entender, né, falando um pouco do meu trabalho, eu trabalho dessa forma, eu entendo a sua relação dentro do campo hermético, ou você, né?
e eu vou, a minha prática é dentro da Gestalt terapia. Então eu vou trazer ali técnicas, né, que eu uso dentro do conceito da Gestalt terapia, porque a Gestalt terapia, ela funciona dentro do aqui e agora, né? Então a pessoa, eu olhar para a sua relação e tentar te ajudar e te dar ferramentas para você também se ajudar, porque eu não acredito que uma relação é, né, dentro de um campo assim, só com alguém ali te falando, né, vamos supor, te ajudar. Não, você precisa olhar para você e entender. Por isso que eu trago, né, o hermetismo, para você entender da onde que vem, para você tentar parar né, continuar ali atraindo esse tipo de pessoa e, na prática, tentar te ajudar ali para você resolver isso no aqui e agora. O que que a neurociência fala, né, a respeito? Bom, como eu não sou especialista na área, eu quero só fazer ali, dar aqui só uma pinceladinha do que eu sei, do que eu li, né? A neurociência, ela fala que essas pessoas, elas... É que o neurotransmissor, vamos colocar assim, né? Predominante é a dopamina. Então, são pessoas que funcionam em prol, né, da recompensa. Então, assim, para dar um exemplo, assim, né? Não que seja idêntico, né? Mas para dar um exemplo, é como se fossem essas pessoas assim viciadas, né, em jogos de azar, né, em tigrinho, essas coisas assim. Então elas funcionam como se fosse uma caça, sabe? Elas são caçadores atrás de uma caça. Então é interessante para elas esse vai e vem da pessoa emocionalmente indisponível, sabe? Esse disponível e não disponível. Ah, eu tô aqui, eu não tô aqui. Eu te quero, eu não te quero. Sempre nesse, sabe? Vai e vem. Então o cérebro dessas pessoas que tem essa estrutura, né, de atração, de vibração para esse tipo de pessoa, é mais ou menos conectado na dopamina. E elas vivem muito também com muita ansiedade. São pessoas que são extremamente ansiosas, né? E elas acreditam que a ansiedade é como se fosse intensidade, não é. Intensidade é outra coisa e eu até vou trazer um vídeo falando sobre intensidade, mas elas confundem ansiedade com intensidade. Então a ansiedade delas fazem elas querer essa pessoa de qualquer jeito, que daí vai conectar lá com as crenças, né, de acreditar ali que, sei lá, o amor é difícil, o amor é sofrimento, né? Então eu já me relacionei com uma pessoa que falava muito isso pra mim, né, que quem ama se sacrifica, né? Eu não acredito dessa forma, sabe? Outras questões, né? Isso que faz a pessoa acabar sendo atraída por esse tipo de pessoa indisponível, né? Então, assim, ela acredita tanto que o amor é sacrifício que ela vai atrair pessoas que vai fazer ela ficar se sacrificando o tempo inteiro, né? Sempre é ela que tem que se sacrificar e não o outro. Então, por quê? Jesus Cristo, né? Então a pessoa também falava isso, Jesus se sacrificou por nós, mas é outra coisa, né? Você vai viver sempre se sacrificando em prol de uma outra pessoa. Então, assim, se você quer se sacrificar por alguém, se sacrifica por si mesmo, né? Trabalhe em você, viva por você, seja você o seu maior ponto de atenção, né? De querer mesmo uma mudança, assim, sabe? Seja essa pessoa. Porque, assim, no final das contas, é você com você mesmo, sabe? E assim como, né, na Bíblia mesmo fala, né, que a salvação ela é individual, você precisa se salvar. Não adianta você ficar atrás ali de um amor, de uma relação que só funciona em base do sacrifício. Por quê? Por que ficar numa relação se sacrificando tanto, né? Sempre se sacrificando, não adianta. Então é uma crença aí dentro de você, uma estrutura que está aí te fazendo ir para esse lado. Então, a lei assim funciona a lei da vibração. Então, você tá vibrando, você está entrando na frequência dessas pessoas aí que vai fazer você, né, confirmar a tua crença. Então, quanto mais difícil a pessoa mais você confirma. É verdade aí, ó, tá vendo? O amor é sacrifício. Então, eu amo tanto essa pessoa que eu vou me sacrificar e vou ter ela do meu ladinho. Então, vale a pena? Então são pessoas assim que, resumindo, né,
funciona no modo da caça e do caçador, né? Ah, eu vou ajudar ele ou eu vou ajudar ela. Eu sou o Salvador, eu sou o Salvador. Não, você não é, você não vai conseguir. Ninguém ajuda ninguém. A gente tem que entender isso definitivamente para realmente a gente se curar, né? Então, assim, você só ajuda quem quer ser ajudado e olhe lá, porque para pensar, né? Olha o teu caminho até aqui. Como foi difícil para você chegar até aqui onde você chegou? Você acha mesmo que vai ser tão fácil assim carregar outra pessoa nas costas? Só o teu próprio processo de cura, olha a dificuldade que já é. Então você acha mesmo que vai conseguir carregar outra pessoa junto com você ainda? Vai ficar resolvendo o problema de outra pessoa? Não vai. Então esquece isso, sabe? Então foca em você. Foca em resolver o teu problema. Esquece, não seja a salvadora, não seja o salvador. Ninguém salva ninguém. A pessoa só ela se salva. Então eu tenho uma frase, né, quando eu era evangélica, sempre volta essa frase, né, na minha cabeça, que é uma fala bíblica, né, que fala assim que a salvação é individual. Então, assim, olha, eu demorei anos para entender isso, sabe? E hoje eu vivo isso, né? Assim, agora eu coloco isso em prática o tempo todo na minha vida. A salvação é individual, cada um se salva. É isso que essa palavra quer dizer. Cada um se cura, é individual. Você não cura ninguém, você não salva ninguém, você não tira ninguém do buraco se a pessoa não quer sair. Você pode jogar a corda lá e a pessoa não vai pegar a corda. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Sai desse buraco que você se enfiou atrás de uma pessoa emocionalmente indisponível, porque você não vai tirar ela daí, entende? Coloca isso na tua mente e se cure, entende? Se cure. No mais é isso, até o próximo vídeo e daqui em diante vai ser assim, eu vou trazer um tema para vocês e vou discutir esse tema dentro desses três aspectos aí, dentro da espiritualidade, da Gestalt terapia e da neurociência. Até mais!